Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Estivemos um tempinho aí sumido, né, por conta do problema do computador, mas hoje voltamos e voltamos com tudo. Está tudo certo, consertando o nosso computador, graças a Deus. E com isso vamos começar o nosso estudo bíblico. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Pronto. Tela compartilhada. Fechemos nossos olhos então para orarmos. Querido bom Deus, te agradecemos, Senhor, por mais este dia e viemos pedir a bênção do Teu Espírito Santo agora que vamos estudar a Tua Palavra. Dirija os nossos corações, abra-nos a mente e nos dê entendimento, Senhor. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, semana retrasada, estudamos o capítulo 1 do Apocalipse. Estamos entrando no capítulo 2, esse é o nosso terceiro estudo bíblico. E o nosso estudo do capítulo 2 vai falar sobre as 7 igrejas. Vamos, então, fazer uma breve recapitulação. No capítulo 1, então, João tem uma visão das coisas que haveriam de acontecer e Cristo pede para ele anotar. E no finalzinho do capítulo 19, do capítulo 1, no versículo 19 e 20, diz bem assim: escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 igrejas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, no finalzinho do capítulo 1, João começa a introduzir o tema das 7 igrejas. E as 7 igrejas não fala somente da condição espiritual do povo daquela época, fala também das coisas que haveriam de acontecer, representa o povo de Deus, né? A condição espiritual do povo de Deus que passaria durante o período das 7 igrejas. Lembrando que o número 7 na Bíblia é um número muito significativo e simbólico. 7 significa perfeição. Deus criou os dias em 7 dias, né? Criou o mundo em 7 dias. A Bíblia fala das 7 trombetas, das 7 igrejas, dos 7 selos, das 7 pragas, dos 7 reis. Então, o número 7 ele é muito significativo biblicamente, né? E as 7 igrejas, as 7 trombetas e os 7 selos, eles falam do mesmo período da história, e ambos começam depois da primeira vinda de Cristo e vão até a segunda vinda de Cristo, mostrando o que o povo de Deus passaria, os acontecimentos preditos para nós. As cartas, elas foram distribuídas em ordem. Lembra que semana retrasada a gente falou que não haviam somente as 7 igrejas, existiam outras igrejas, porém essas igrejas eram as matrizes, né? E as cartas, elas não foram destinadas somente para uma igreja, elas foram destinadas para todas as igrejas. Elas circulavam a toda a comunidade cristã da época. E quando a gente olha para o mapa aqui, a gente vê que as igrejas, elas estão localizadas em uma rota comercial. Vamos começar então a partir da igreja de Éfeso. Bom, as cartas, quando a gente analisa, a gente percebe que ela tem um padrão. Existe uma apresentação, um elogio, depois do elogio, a reprovação, o conselho sobre a reprovação, né, como melhorar, e uma promessa que Deus dá para aqueles que vencerem, passarem por essas provações. Então, aqui a gente fez um paralelo, né, do elogio e da repreensão. Quando a gente analisa as cartas de Esmirna e Filadélfia, a gente vê de que não possuem repreensão. Porém, quando a gente vai para os elogios, a igreja de Laodiceia não possui elogio. Ela é a única igreja que não possui um elogio. E a gente vai entender o porquê. Existe uma característica de elogios e repreensões de cada igreja, por exemplo, da igreja de Éfeso, o trabalho árduo, a perseverança, né? E a repreensão seriam que eles abandonaram o seu primeiro amor. A igreja de Esmirna, ela sofre perseguição e pobreza, né? Não existindo repreensão para essa igreja. Pérgamo é para que eles permanecessem fiéis à fé, porém, eles transigiam a sua fé. Deus repreende aqueles que estariam transigindo a sua fé. Tiatira é elogiada pelo amor à fé,
o serviço, porém a sua repreensão é a imoralidade. Sardes, ela é uma igreja eficiente e a sua repreensão é a superficialidade. Filadélfia é a igreja da fidelidade, não possuindo assim nenhuma repreensão. Laodiceia não possui nenhum elogio e Cristo fala que é uma igreja indiferente. A gente vai estudar cada período da história, cada igreja, o seu significado espiritual naquele momento e as suas características. A igreja de Éfeso, então. A igreja de Éfeso, ela corresponde do ano 31 depois de Cristo até o ano 100. Em Apocalipse 2, de 1 a 7, olha o que diz. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as suas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Repreensão. E pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes mentirosos. E sofreste e tem paciências, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrependa-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar do teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeia as obras do Nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dá-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, nós vemos o elogio, a repreensão, a apresentação, o conselho e a promessa. Bom, Éfeso era caracterizada pela igreja da pureza. Éfeso significa desejável. Corresponde ao período da igreja cristã primitiva, que era uma igreja pura, não havia ainda mistura de doutrinas. O amor, a religião daquela época era um amor que estava muito presente ali ainda, né? A rota principal do comércio marítimo se dava em Éfeso. Ali também é a metrópole da idolatria. Quando a gente vê aqui, ó, nessa imagem, nós vemos o templo de Diana. Mostra que Diana era a deusa daquela época, né, a padroeira da igreja de Éfeso. Em Atos 20, 29 e 30 diz que no meio deles haveria, sabe o quê? Lobos que se comportariam como cordeiros e que se levantariam para doutrinar, misturar, né, a doutrina com muitos. E quando a gente lê sobre odeio as obras dos nicolaítas, mostra que começou a aparecer várias filosofias naquela época, misturando assim ou contradizendo, né, contra o cristianismo. Por exemplo, uma dessas filosofias foi o docetismo. Dokel, né, que vem do grego, significa aparência. É uma doutrina que existente no século 2 e 3, né, que negava a existência de um corpo material de Jesus, que ele seria apenas um espírito. Ou seja, mostra de que Cristo ele não reencarnou. Ele mostra que ele era um espírito que estava aqui na Terra, que fazia o bem. Mas lembrando que sem sacrifício não há remissão de pecados. Sem remissão de pecados não há salvação. Então, quando a gente vê essa mistura do docetismo com o cristianismo, era uma doutrina que era uma filosofia, uma religião, digamos, que estava muito presente naquela época. O gnosticismo, que vem da palavra grega, significa gnose, conhecimento, né? Eles negavam a humanidade de Jesus e a sua encarnação. E segundo Colossenses 2, no versículo 9, diz, porque nele habita corporalmente toda e a plenitude da divindade. Cristo, ele precisava vir morrer para nos salvar. Não bastava ser somente um espírito, ele precisava reencarnar, porque sem remissão sem sacrifício não há remissão
de pecados. E aí, quando o versículo 6 fala que odeia as obras dos nicolaítas, Irineu, que foi um historiador daquela época, identifica que os nicolaítas, eles eram como uma seita agnóstica, né? Negavam a divindade, a reencarnação, a humanidade de Jesus, né? E alguns pais da igreja identificam Nicolau como um dos 7 diáconos de Atos 6:5, como fundador desta seita, né? E eles praticavam os pecados de Balaão, como a avareza, a hipocrisia, a idolatria e a imoralidade, que está em Números 22, no capítulo 31, 16, e em Pedro e Judas. Na igreja, então, de Esmirna. A igreja de Esmirna, olha o que Apocalipse 8, Apocalipse 2, no versículo de 8 a 11, diz. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve isto e diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e a tribulação e a pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são as sinagogas de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Importante essa tribulação de 10 dias, a gente vai ver o porquê. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Então, vamos fazer um paralelo. A igreja de Éfeso, estamos entrando na igreja de Esmirna, e o foco principal que a gente tem que ter na igreja de Esmirna é essa, de tereis uma tribulação de 10 dias, né? E depois a recompensa do que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Bom, a igreja de Esmirna, ela é caracterizada pelo sofrimento. Em Esmirna, começou-se grande centro de adoração a César. Eles deveriam queimar, né, incenso ao imperador em lugares públicos. Então, o culto ao imperador tornou-se obrigatório todo o território romano dominados pelos romanos. Eles adoravam a Roma como poder espiritual desde muito antes da vinda de Cristo, desde 195 a.C. Foi a época que sofreu uma maior perseguição contra os judeus, né? E é interessante que Esmirna vem de mirra, né? A mirra, ela é uma goma presente em Israel, né? E para ela exalar o seu cheiro, ela deveria ser esmagada. Então, quando a gente vê que não sofrerá o dano da segunda morte, né? Como foi uma igreja que sofreu muita perseguição, teve muito morte dos cristãos, para ela exalar o seu cheiro, né? Para que a semente o sangue dos cristãos fossem como semente, era como esmirna, tinha que esmagar para que o nome de Jesus fosse exaltado. Além disso, a mirna, ela embalsava os mortos, né, naquela época, por causa do cheiro, eles ficavam muito tempo ali sendo sepultados, né. Então, a mirra, ela fazia com que não exalasse esse cheiro ruim, exalasse o cheiro bom que ela apresentava. E foi um dos presentes que Jesus recebeu, foi a mirra. Bom, um dos mártires marcantes nessa época foi o Policarpo, esse senhorzinho aqui, ó. Policarpo, ele foi um bispo da igreja de Esmirna, né? Um bispo significa apóstolos, aquele que segue Cristo. Então, Policarpo foi um bispo da igreja de Esmirna, e é muito interessante, ele pregava muito contra a idolatria, a igreja de Roma, né, a todo pecado que era cometido naquela época, e por causa disso ele foi morto. E como ele foi morto? Prenderam ele e queimaram, tentaram queimar, só que um círculo de fogo se formou ao redor dele e ele não se queimou. Eu achei essa história muito interessante. E como viram de que esse círculo formou e não queimava, veio um homem então e apunhalou Policarpo com uma espada, né? Então, Policarpo foi um dos principais mártires marcantes da igreja de Esmirna por ser fiel à sua fé. Porém,
quando a gente vê a profecia aqui na igreja de Esmirna, fala bem assim, ó: nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, e terei tribulação de 10 dias. Essa tribulação de 10 dias aqui não são 10 dias literais. A tribulação de 10 dias, de acordo com a gente vai entrar agora na profecia propriamente dita, né? De acordo com Números 14:34, Ezequiel 4:7, um dia simboliza um ano literal. Então, um dia predito na Bíblia, né, dentro do contexto profético, simboliza um ano. Então, quando fala de que haveria tribulação de 10 dias, lembrando que a Bíblia, ela interpreta-se por si mesma, né, significa de que seria uma tribulação de 10 anos. Essa tribulação durou de 303 até 313. Como que isso aconteceu? Diocleciano, que foi o imperador dessa época, né, em 303 ali, ele ordenou a demolição das igrejas e dos cristãos. Eles queimaram as cópias das Bíblias, né, que haviam nos papiros, nos pergaminhos, e entregaram a morte dos cristãos às autoridades eclesiásticas, né. Privou todos os cristãos de cargos públicos e dos direitos civis, lembrando que João, na época, em 94, mais ou menos, ele teve seu direito civil também perdido, lembra que eu comentei com vocês? Fazer sacrifícios ao Deus e sobre pena de morte no caso de não cumprisse. Então, um decreto que foi estabelecido durante esses 10 anos é que se eles não adorassem aos imperadores, lembra que eu falei que tinha que adorar, queimar incenso em público a César, né, aos imperadores daquela época, se eles não cumprissem, eles seriam mortos. E quando o Coliseu foi criado, acho que em 88, depois de Cristo, 88, Trajano, ele foi um imperador muito perverso, muito perverso. Numa mesma noite, ele matou 11 mil animais no Coliseu e destruiu 10 mil cristãos, matou 10 mil cristãos numa mesma noite, né? Então, Diocleciano, ele decreta de que quem não adorar os imperadores serão mortos. De Galérico, né, imperador, da mesma forma. Então, como que acaba esse período de 10 anos, né? Até quando dura esse período? Então, o período dura de 303 a 313. Qual é o marco, então, que leva 313 terminar essa perseguição? Em 313, existiu a Batalha da Ponte Milvio, né? Foi uma batalha que teve ali Constantino e os descendentes de Galério, né? O que aconteceu? Um dia antes da batalha, Constantino teve um sonho, e nesse sonho ele viu no céu uma cruz e dizia bem assim: sob este signo vencerás. E Constantino entende de que o cristianismo deveria ser seguido. E aí, no dia da batalha, nos escudos, ele faz o símbolo da cruz, e em 312, Constantino vence a batalha da Ponte de Milvio, né? Em 312, logo depois, ele se converte ao cristianismo, e a gente vai ver se isso foi bom ou se foi ruim. Em 313, ele põe o Edito de Milão, e este Edito de Milão foi um documento proclamatório no qual determina que o Império Romano seria neutro em relação ao credo religioso, ou seja, não haveria religião ali, né? Acabando oficialmente com toda a perseguição sancionada oficialmente, especialmente contra os cristãos. E aqui a gente vê as ruínas, né, de Esmirna, o que sobrou, e as igrejas locais tiveram todos os seus bens devolvidos, né, aqueles que foram sequestrados, mesmo aqueles que haviam vendidos
a particulares. Então, em 313, a partir do Edito de Milão, acaba o decreto de morte contra os cristãos, né? E Constantino decreta de que não haveria perseguição oficialmente, especialmente aos cristãos. Acaba a perseguição dos cristãos. E a gente vai ver, será que acabou mesmo? Quando a gente entra na igreja de Pérgamo, ela tem o seu período de 313 a 538. Então, 313, Constantino decreta de que não haveria perseguição aos cristãos. Mas olha uma das características da igreja de Pérgamo. Olha o que Apocalipse 2, do versículo 12 a 17 diz. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isto e diz àqueles que têm a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Então, Cristo fala que em Pérgamo estava o trono de Satanás. E reteis o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão. Então existe o trono de Satanás em Pérgamo, eles seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem os sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, os quais eu odeio. Arrependa-te, pois quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei de comer o maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Na igreja de Pérgamo, ele caracteriza como lá tendo o trono de Satanás. Além disso, eles seguem a doutrina de Balaão, a doutrina dos nicolaítas, e eles comem os sacrifícios de idolatria e se prostituem. Vamos então ver como que era, como se organizava, né, Pérgamo. Pérgamo, naquela época, ela possuía uma das maiores bibliotecas, né, tirando a biblioteca de Alexandria. Ptolomeu V, que foi um dos generais sucessores de Alexandre o Grande, no Egito, que ficou com a região do Egito ali, ele, com medo de que a biblioteca de Pérgamo sobrepujasse a de Alexandria, proibiu então a exportação de papiro para a Ásia Menor. Então, com isso, eles não conseguiam mais escrever os livros, né? E Pérgamo, então, teve... O imperador de Pérgamo daquela época teve uma ideia brilhante, assim. Ele começou a matar os animais, né? Cabritos, cordeiros, ovelhas. Tirava o seu couro. No seu couro havia o processo de secagem, né? De curtir ali o couro, e a partir disso eles começaram a escrever. Então os pergaminhos vêm da igreja de Pérgamo, né? Vem da cidade de Pérgamo. E os famosos pergaminhos hoje, então, eram feitos através de peles de couro, né? Lembra que eu falei sobre o trono de Satanás? Uma das interpretações para Deus colocar como que tem ali o trono de Satanás é que a cidade de Pérgamo possuía muitos templos aos deuses pagãos, como, por exemplo, a Vênus, né? A deusa Vênus, a Dionísio, a Zeus. Então, ali possuíam muitos deuses pagãos, muita adoração, né, muita idolatria, muito sacrifício a esses deuses, e além deles sacrificar, eles comiam os seus sacrifícios, né. Foi instituído o primeiro culto ao imperador romano vivo, aconteceu em Pérgamo. Ali os imperadores de Roma, a começar com Júlio e Augusto, tomaram as honras de títulos reais e se consideravam divinos, ou seja, eles eram considerados deuses ali na terra, que posteriormente foram imitados mais tarde pelos papas. Então, em Pérgamo começou-se a doutrina de que os imperadores eram deuses ali na terra. Posteriormente, os papas vão seguir essa mesma doutrina, né? O clero vai se tornar a representação divina aqui na terra.
E em Pérgamo a gente começa o processo da união entre a igreja e o Estado, né? A partir da conversão de Constantino, começou-se a construir vários templos, várias igrejas. Em Apocalipse 2,14 diz bem assim, ó, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem os sacrifícios da idolatrina e se prostituíssem. E no 15 também tem os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu odeio. Quem foi então Nicolau? Nicolau, ele governou um povo, né? Ele instituiu rituais pagãos com cerimônias cristãs. Por isso que é uma igreja que sofre, é uma igreja que a gente fala que houve um casamento entre o cristianismo, lembrando que em Pérgamo não tem nenhum elogio, com o cristianismo, com o paganismo. A doutrina começa a se misturar entre os dois, né? Em 313 e a 338, a igreja deixa de ser perseguida, porém ela se torna uma igreja imperial. Por quê? Porque o império, juntamente com o clero, estavam se unindo ali para governar, né? Balaão foi aquele destruição do povo, ele destruiu o povo, ele fez com que Israel comessem os sacrifícios da idolatria, né? Em 337, o cristianismo torna-se a religião oficial do Império Romano. Então, eles deixam de adorar, né, os deuses, né? Na verdade, existia adoração entre os deuses pagãos, porém isso não era mais oficial, como era até 313. O cristianismo se torna a adoração oficial, porém há uma mistura do paganismo, né? E o trono de Satanás é uma expressão de dupla aplicação. Aplica-se à igreja que se tornou fortaleza dos balamitas, né, dos nicolaítas, e também aplica-se à cidade que era a capital mundial do culto ao Deus Sol. A gente vai ver depois, é importante a gente falar o culto mundial ao Deus Sol, né? O centro do culto de Satanás foi iniciado na antiga Babilônia, foi transferida para Pérgamo e posteriormente para Roma. Então, como eu disse, isso foi um processo. Como que foi esse processo da mistura do cristianismo com o paganismo? Em 300 começa-se a oração pelos mortos, né? Os mortos, de acordo com o paganismo, eles habitavam nos lugares em que ficavam vagando, então os espíritos vagavam, e aí os que estavam vivos deveriam orar por esses mortos para que eles alcançassem a luz, para que eles chegassem, né, até o seu destino. Então isso começou nos anos 300, antes do Constantino se converter ao cristianismo. Em 320 começam-se a queimar velas, né, o incenso que era queimado para César, para os imperadores naquela época, é instituído na igreja em 320. Lembrando que na Bíblia não existe a oração pelos mortos, e muito menos queimar velas para adoradores, né? A Bíblia fala de que do pó viestes ao pó voltastes. Cristo sofreu a morte, né? O Lázaro também sofreu a morte, não é à toa que Lázaro ele ressuscita. Deus não pede para orar por Lázaro, Deus pede para orar por aqueles que estavam vivos aqui, né, para que fossem consolados. Em 321, o domingo é instituído como dia de adoração. Então, o sábado bíblico deixa de existir e o domingo, então, é instituído como dia de adoração. Em Babilônia, o povo adorava o Deus Sol. Lembra que eu falei que o Deus Sol era o Tammuz? O dia escolhido para adoração era o primeiro dia da semana, chamado em inglês, que significa Sunday, né? Sol. Então, o inglês vem exatamente no primeiro dia, Sunday, por causa da adoração ao sol. O sábado bíblico, então, deixa de existir. Em 431, através do Concílio de Éfeso, a veneração de Maria é instituída. Maria deveria ser adorada. Lembrando que Deus não pede para a gente adorar Maria, nós admiramos por ela ter sido uma mulher privilegiada em carregar o Filho de Deus, né, o dono do universo, porém ela era uma ser humano como nós, como eu e você,
constituída de carne. Não pede, a Bíblia fala no primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Somente o Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E em 593 é instituída a doutrina do purgatório. Nós vamos ver depois o porquê da doutrina do purgatório. Existem as indulgências, né? O povo, eles eram manipulados, eles eram amedrontados de que se não cumprisse com as indulgências, eles iriam para o purgatório. O povo tinha muito medo do purgatório, né? Era um inferno, era um lugar em que as pessoas que não cumprissem, as pessoas ruins, seriam levadas para lá. E aí, só um comentário que os juízes e o povo das cidades, bem como os comerciantes, sobre essa questão do domingo, eles deveriam repousar e venerar no dia sol. Aos moradores do campo, eles não poderiam nem cuidar das suas lavouras e nem lavrar, né? Eles não eram mais livres. Lembrando mais uma vez de que o sábado bíblico deixou de existir. Estou tocando nesse assunto por quê? Por causa desses processos. Porque quando a gente abre, depois do cristianismo, né, que a gente que o cristianismo vai perdendo essa essência, a gente vê que algumas doutrinas foram sido instituídas, né, o que vão caracterizar várias religiões posteriormente, como, por exemplo, a veneração a Maria, caracterizada, né, ao catolicismo, a doutrina do purgatório, domingo, queimação de velas, oração pelos mortos. Porém, a oração pelos mortos depois, a questão do espiritismo, de você se comunicar com os mortos, de conversar com eles. A Bíblia fala de que abominação ao Senhor, o que os comunica e conversa com os mortos, né? O domingo sendo instituído como o dia oficial de adoração a Deus, sendo que o dia oficial é o sétimo dia, o dia do Criador, aquele que abençoou, santificou o sétimo dia, né? E aí Isaías 58 fala de que o sétimo dia é o sábado, o dia que Deus descansa. Cristo descansou no sábado, né? Ele guardou o sábado. Os discípulos, depois da morte, guardaram o sábado. Quando a gente vai em João, no primeiro capítulo, quando no dia do Senhor ele recebeu a visão, a gente falou que o dia do Senhor era o sábado, não era o domingo. Então, essas foram características importantes e a gente vai ver estou frisando exatamente porque lá na frente a gente vai voltar a esses pontos. Para a gente entender o que acontece lá na frente, as outras profecias, nós temos que entender o processo que ocorreu para que chegasse a esse ponto. Bom, e aí a gente entra numa parte profética que corresponde também a Daniel 2:7 e posteriormente a Daniel 8. Em 352 começam as invasões bárbaras e 476 cai o Império Romano Ocidental. Lembra que eu falei que o Império Romano ele se torna ocidental e oriental. Então o ocidental ele cai e o sul-pontífice, que se torna a principal de Roma, né? Ele determina que haveria de ter um bispo em cada cidade. E cada bispo, ele deveria se chamar Papa. Papa é italiano, italiano, né? Que significa pai em português. Então, os bispos, eles não eram mais seguidores dos apóstolos, né? Eles foram determinados por Roma de que eles deveriam ser responsáveis por toda a parte de liturgia, por toda a parte de religião, de adoração, de culto, e que eles deveriam se chamar Papa, que é pai em português. E as tribos bárbaros, por que o Império Roma Ocidental cai? As tribos bárbaros, eles destruem o poder civil de Roma imperial e submeteram-se ao poder espiritual de Roma papal. Porém, quando a gente vai em Daniel 7, no versículo 9, acho que é 9, diz que existiam 10 chifres e que esses chifres seriam reinos. 3 caem e sobe-se um que tem olhos e boca, na sua boca fala com indolência, né, com blasfêmia. E aí, a Roma, 3 tribos, elas se mantiveram arianas. Elas não queriam adorar a Roma imperial, né? Então, elas não queriam se submeter à Roma papal.
Então elas se mantiveram arianas e foram derrotadas posteriormente, que foi os Érulos, os Vândalos e os Ostrogordos, que foram em 476 os Érulos, os Vândalos em 534 e 538 os Ostrogordos, que foi a última tribo ariana a cair. Então aqui, ó, nós vemos as 10 tribos, as 10 tribos, né, que começaram as invasões bárbaras, e 476 caem todas essas, porém os Ostrogordos, os Érulos e os Vândalos não caem, eles se permanecem arianas, e a partir de 476 começa o declínio político dessas tribos, né? Então elas acabam se convertendo à Roma papal, né? E em 2 Tessalonicenses, no versículo 2, 3, no capítulo 2, no versículo 3 e 4, olha o que diz. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque aquele dia não virá, sem que antes venha a apostasia e se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta tudo sobre Deus e o que se chama Deus ou se adora, a ponto de assentar-se como Deus no templo de Deus, fazendo-se parecer Deus. Então fala de que antes da vinda do Filho do Homem, a apostasia aconteceria, o homem do pecado seria revelado. E quais são as características desse homem do pecado? Daniel 7:25 fala, e é um paralelo a 2 Tessalonicenses 2, no capítulo 2, versículo 3 e 4, que fala de que ele quer se chamar-se como Deus, ou se adora a ponto de assentar-se como Deus, fazendo-se parecer Deus. E aqui eu coloquei a foto de Ario, né, do século 4, Ario que as tribos arianas, elas são descendentes de Ario, e a característica da igreja de Ario é que eles não adoravam a Trindade, não existe Trindade para eles. Bom, então, o bispo de Roma, ele começa a crescer em poder. Lembra que Roma papal começa a manipular ali, começa a crescer em poder. Em 343, o Sinódo de Sardes, que determinou que o bispo de Roma ele devesse exercer poder sobre todos os outros bispos. Em 395, o Império Romano ele foi dividido em duas partes, como a parte Oriente e o Ocidente. Lembrando que a parte ocidental cai, né? No concílio de Calcedônia, em 451, o bispo de Roma foi chamado de papa. Antes deste concílio, todos os sacerdotes e bispos eram chamados de papa, né? Então, agora, o bispo de Roma, somente ele é o papa, os sacerdotes e os outros bispos não são mais. Leão I, em 461, foi o primeiro bispo de Roma a proclamar que Pedro tinha sido o primeiro papa e a afirmar a sua sucessão a partir de Pedro. E o Império do Ocidente chegou ao fim em 476 e Roma passou a governar por Constantinopla. O imperador romano do Oriente, Justiniano, através do Edito Imperial em 533, reconheceu a supremacia do papal sobre todas as igrejas, tanto a do Oriente como do Ocidente. O edito só foi consolidado depois que os vândalos foram derrotados em 534 e os ostrogodos em 538. Então, em 538 é instituído como Roma, sendo como o Papa, né, sendo o primeiro e o único a ser adorado, né? A supremacia papal começa a ser trabalhada aí, começa a se acender aí em 538.